23, versículo 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos vivido esta semana, a última semana de Jesus, desde domingo, quando de uma forma maravilhosa Jesus entra em Jerusalém e o povo todo aplaude, joga as coisas diante dele, quase que proclamando ele rei. Mas durante esses dias até a quinta-feira, Jesus passa por alguns momentos marcantes. Na quinta-feira ele tem a ceia do Senhor, como vimos ontem, e depois deste tempo da ceia que ele passa com os discípulos, começa o momento mais difícil na vida e no propósito de Jesus. O que acontece com Jesus? Ali começa o seu tempo de sofrimento físico, seu sofrimento emocional e o seu sofrimento espiritual. Jesus começa ali, vai com seus discípulos ao Getsêmani para orar. E ali naquele tempo, Jesus avança um pouco, começa a orar, e a oração dele é tão difícil, tão penosa para ele, que ele começa a suar gotas de sangue. O sofrimento de Jesus ali é tão terrível, por saber as coisas que ele iria passar, e falando para Deus: Deus, eu sei que esse momento é difícil, mas eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. E dali, Jesus é preso. Quando é preso, ele é levado, então, pelos soldados, e na noite os soldados começam a maltratar Jesus, a bater nele, eles batem, eles espancam a Jesus. Jesus sofre no seu corpo físico, mas ele sofre também as dores espirituais daquilo e do momento que ele está passando. Ele vai sofrendo, ele é açoitado, batem nele, eles vestem a Jesus com uma capa, dão um caniço, colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois eles tiram esse caniço, que era uma coisa que os reis tinham, e começam a bater na cabeça de Jesus com aquele caniço. Jesus sofre as dores no seu físico, no seu espírito e na sua alma, porque diante de Pilatos, quando ele está lá entre ele e Barrabás, o povo fala para crucificá-lo. O povo que tinha proclamado a ele, chega e fala: agora nós queremos que solte a Barrabás. E eu fiquei pedindo ao Senhor, diante de tantas coisas, Jesus sai para a sua crucificação, ele não tem forças para carregar a sua cruz. Outra pessoa precisa carregar, e ele é crucificado. E quando ele está lá na cruz crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este que Jesus fez por mim e por você, não só por eles, mas por nós, pelo nosso pecado, para que Deus nos trouxesse salvação, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Quando Jesus falou que ele seria o nosso exemplo, quando ele falou que nós devemos perdoar, ele falou que nós precisamos perdoar desta forma. Não importa o que nós soframos, não importa a injustiça que a gente passe, Jesus deu o exemplo para que hoje nós também pudéssemos perdoar. Que amor é este? Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Espera aí, não começa a contar ainda não. E a palavra de Jesus, a segunda palavra de Jesus, de Cristo lá na cruz, não poderia ser diferente, né? Lucas 23, 43, ele diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
não poderia ser diferente do que Jesus acabou de fazer, como o pastor Cláudio acabou de explicar. No momento onde ele pede para que o Pai pudesse perdoar aquelas pessoas, ele fala para o homem que estava crucificado ao seu lado: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase, eu consigo ver várias coisas dentro dessa frase: salvação, vida eterna, nova vida, libertação, adoção, justificação, regeneração. Nessa frase, nós nos tornamos filhos dele, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso a gente consegue ver dentro dessa frase: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E não há ato mais messiânico do que o homem encontrar a salvação diante da sua morte. Não há nada mais messiânico do que isso. E também não importa muito como foi seu começo. O desse homem que estava crucificado ao lado de Jesus, ele havia cometido vários crimes, várias coisas erradas ele tinha feito, mas no final da sua vida ele se encontrou com Jesus. Ele nem esperava que isso poderia acontecer, mas Jesus ali na cruz, ele consegue derramar salvação na vida daquele homem. Ao ler essa história, e depois eu convido a vocês que vocês possam ler esse capítulo de Lucas 23, mas ao ler essa história, eu consigo ver algo muito interessante nessa história, que é já e ainda não. Quantos aqui já ouviram alguma coisa desse tipo, já e ainda não? Eu vou explicar rapidamente, e depois numa outra oportunidade eu faço com mais detalhes. Mas o reino de Deus, o reino que Jesus veio proclamar aqui na terra, e dizer e levar as pessoas sobre esse reino, não é algo, algumas coisas são para já, para o agora, e outras ainda não. Vou dar 2 exemplos aqui fáceis. Quando Jesus ele pega e fala, e ele está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Se nós estamos pedindo para que venha, é porque ainda não chegou. Então, ainda não, venha o teu reino. Amém? Entenderam? E o segundo exemplo tem uma história que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 20 e 21, só vou ler esses versículos que diz assim, ó. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Naquele momento, Jesus estava ali na sinagoga, e ele pega o livro de Isaías e lê um capítulo do livro de Isaías, onde ele diz que o Senhor me ungiu para que eu pudesse proclamar as boas novas, curar as pessoas, libertar os cativos e todas aquelas coisas. E no final ele pega e fala que ele foi enviado também, ele é ungido para que possa proclamar o grande dia do Senhor, né? E ali Jesus, a hora que ele termina de falar aquilo, ele olha para aquelas pessoas e fala: hoje essa escritura acabou de se cumprir. O reino de Deus se cumpriu hoje, já, agora, naquele dia que Jesus havia dito, aquele momento, aquela escritura havia se cumprido. É uma parte do reino de Deus que havia se cumprido. Amém? O reino de Deus ainda não foi totalmente estabelecido aqui na terra, mas nós podemos, a partir de hoje, já experimentar algumas coisas que só quem é cidadão dos céus pode experimentar. Por exemplo, Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista falou isso, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus ele tirou o pecado do mundo, por que é que a gente continua pecando? Jesus ele tirou ou não tirou? Já ou ainda não? Nós somos libertos do pecado? Com certeza, amém? Nós somos libertos do pecado. Para sempre? Ainda não. Só quando Jesus vier nos buscar, é que nós iremos viver para todo sempre, livre do pecado, livre dessas coisas que nos envolvem e que podem nos tirar do caminho de Deus. Já e ainda não. Amém? Mas sabe o que é para já? A salvação. Aquele homem, ele não precisou esperar o reino de Deus ser estabelecido por completo na terra. A salvação já foi disponibilizada
na hora, naquele momento. Assim como Jesus disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. A salvação é para agora. A salvação não é para o futuro, mas é para o presente. Jesus nos salva hoje da ira vindoura de Deus. Jesus nos salva hoje da condenação eterna que estava à nossa espera. A salvação é para hoje, e não importa como é que você chegou até aqui. Aquele homem havia cometido erros e mais erros em sua vida, e estava pagando pelos seus atos. Mas no fim de sua vida, ele encontra Jesus e recebe da salvação do único que poderia fazer alguma coisa por ele. Na morte, ele encontra a vida. E nós também podemos encontrar na morte de nossos pecados, vida. E como diz o apóstolo Paulo, vida em abundância. Amém? A salvação é para nos habilitarmos a viver o que ainda está por vir. Viver para sempre com Cristo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? As 7 frases da cruz, né? Das 7 frases, 3 se encontram no livro de João, 3 se encontram no livro de Lucas e uma em Mateus, que se repete em Marcos. E eu fiquei com a incumbência de falar sobre o cuidado de Jesus com aquela mulher, com a sua mãe. E eu estava pensando na semana, refletindo sobre essa mulher, Maria, o coração triste dessa mulher, de ver o seu filho sendo espedaçado, sendo moído, sendo maltratado naquela cruz, e por outro lado, o Senhor Jesus, que com todo o seu cuidado, com todo o seu amor, vira para o seu discípulo amado e diz: olha, a partir desse momento, você vai ter essa responsabilidade. Apesar de eu ter outros irmãos, apesar da família ser grande, mas eu quero deixar para você essa incumbência de cuidar de Maria. E chega para ele também: eis aí a sua mãe. E a Bíblia fala que João tomou isso para si. E isso nos ensina a grande responsabilidade para com as nossas famílias. Jesus, até o último momento, pensou em família. Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado os seus pais? Como você tem tratado os seus filhos? A Bíblia fala: se nós não cuidarmos bem da nossa família, pior do que os ímpios nós somos. Jesus nos ensina isso, o cuidado, o carinho, o amor. Eu trabalho de Uber, como vocês sabem, e eu vejo muitos filhos maltratando, mandando neto mandando avó calar a boca, filho mandando mãe calar a boca dentro do carro. E às vezes eu fico triste, não posso falar nada, mas eu fico pensando, como é gostoso servir a Deus, e quando nós entendemos a dimensão de uma família. Jesus subiu àquela cruz porque Ele pensou em nós, para que nós tivéssemos uma vida plena em família. E se você não vive bem em família, desculpa te dizer, você ainda não aprendeu o que é cristianismo. Porque na nossa casa, no cenário do nosso lar, é lá que nós exercemos o nosso ministério. É lá que nós exercemos a nossa paciência. É lá que nós exercemos tudo de bom que Deus tem para as nossas vidas. E aqui, Jesus fala para João: João, cuida. E eu estava pesquisando, e segundo alguns historiadores, quando João era bispo na igreja de Éfeso, Maria morava com ele. Porque ele tratou da incumbência, ele cuidou de Maria. Mas também Jesus nos deu uma incumbência lá em Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem cumprido essa incumbência? Tem feito como João fez? João aceitou a sua incumbência e praticou. Pratique essa incumbência de Jesus. Ide por todo mundo,
pregai o evangelho a todo aquele que crê, e todo aquele que crê será salvo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Tenho sede, é uma das palavras que o Senhor Jesus falou ali na cruz. Em João 19, versículo 28 e 29, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Quando nós vemos essa frase de Jesus, tenho sede, nós vemos aí a confirmação da humanidade de Jesus. Jesus, quando pagou o preço, ou em todo a sua trajetória, o seu ministério e a sua crucificação, ele foi como Deus homem. E quando ele diz, eu tenho sede, ele está apresentando exatamente a sua humanidade, a sua angústia. E aí nós vemos, um pouco antes dele já estar na cruz, na caminhada, quando ele estava carregando a cruz, nós vemos que os soldados tentaram dar vinho misturado com mirra para ele. E essa mistura normalmente era usada para poder aliviar a dor daqueles que estavam sendo crucificados. Ou até mesmo para ferimentos, os soldados usavam vinho e mirra. E Jesus não aceitou. Ele recusou. Sabe por quê? Porque ele queria, na verdade, sentir toda a dor que estava carregando como pecado. Ele não queria aliviar nada. Ele queria fazer exatamente como o Pai determinou. E aí nós vemos que também Jesus não somente recusou para não sentir dor, mas ele também estava em primeiro lugar, preocupado em cumprir aquilo que havia sido determinado por Deus. Depois que estava tudo cumprido, porque a palavra diz, sendo então tudo estava concluído, aí sim ele disse, eu tenho sede. Depois de ter cumprido o propósito, já crucificado, aí ele olhou para si mesmo e disse, eu tenho sede. Mas quando ele disse, tenho sede, nesse momento os guardas lhe deram vinagre. E aí nós vemos que é exatamente assim. Quando nós temos sede, nós chegamos a Jesus e falamos, temos sede, Senhor, estou com sede. Sabe o que Ele nos oferece? A água da vida. Assim como Ele fez com aquela mulher samaritana. Ele disse que a água que Ele podia dar, ela nunca mais teria sede. Mas quando nós procuramos saciar a nossa sede no mundo, sabe o que o mundo nos dá? Vinagre. É exatamente a diferença de quando nós saciamos a nossa sede em Deus, em Jesus, e quando nós procuramos saciar a nossa sede no mundo. O mundo nos oferece vinagre. É engraçado que os judeus conheciam muito bem a palavra de Deus. Em Provérbios 25, 21, e eles conheciam a palavra, dizia assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, e não vinagre. Dá-lhe água. E ele está dizendo para o seu inimigo, e não para o seu amigo. E é interessante que numa hora de maior sofrimento, quando a sede de Jesus já tivesse talvez com a língua inchada, sabe? Quando já está grudando no céu da boca de tanta sede,
eles lhe deram vinagre. E nós sabemos que vinagre é um líquido ácido, é um líquido azedo, e que ao invés de matar a sede, dá mais sede ainda. E é interessante que eu tenho pensado muito nos últimos acontecimentos que nós temos visto em jornais, em televisão. Nós temos visto que os valores morais têm sido arrancados da sociedade. Nós temos visto que uma sociedade, quando perde a visão de Deus, quando perde o apreço a Deus, sabe o que resta nela? Vazio, apatia, indiferença. Nós temos visto as coisas hediondas que têm acontecido. Acabamos de ver aí essas crianças que foram assassinadas, inocentes, e de repente uma pessoa se julga, ou numa brincadeira de videogame, ela vai lá e acha que tem o direito de tirar a vida de outro. Nós vemos que essas atrocidades, essas violências, essas maldades, só podem ser mudadas na vida humana se houver um resgate. Só vai mudar essa situação se houver um resgate. Foi exatamente isso que Deus mandou o seu Filho, para nos resgatar dessa maldade, desse pecado. Porque se assim não fizer, a situação vai continuando a ser cada vez pior. A única coisa que pode transformar a vida da sociedade é o Evangelho, a palavra de Deus, o encontro real com Deus através de Jesus. E nós vemos que, por conta disso, a igreja, nós, corpo de Cristo, precisamos reacender a chama do Evangelho, do evangelismo. Precisamos reacender e nos animar e nos motivar para ir para os cárceres, para ir para as ruas, para poder pegar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em todos os lugares. Eu estava lendo uma reportagem falando do pastor Marcos Feliciano, contando que ele fez uma pesquisa ultimamente, e uma rápida pesquisa, e olha só o que ele disse: já houveram mais de 400 ataques em locais de ensino e contra professores. Desde 1960, quando Madeleine Murray, nos Estados Unidos, entrou com uma petição de que tirasse as orações das escolas, o Supremo americano aceitou. E aí houve uma mudança abrupta na cultura daquele país. O primeiro ataque nas escolas americanas foi registrado em 1979. Sabe por qual motivo? Pasmem. Uma menina chamada Brenda estava entediada porque não gostava das segundas-feiras. E aí resolveu fazer um ataque na escola. Um romancista russo, Dostoiévski, ele diz que o ser humano tem um vazio dentro do coração, que é do tamanho de Deus. E quando nós pensamos assim, nós dizemos, ele tem razão. Somente Deus pode preencher esse vazio, esse tédio no coração do homem. Drogas não preenche. Sexo não preenche. Roda de amigos não preenche. Poder e riquezas não preenche. O mundo está se destruindo. A humanidade está com sede. Mas por buscarem sua saciedade na fonte errada, só tem sentido mais sede ainda. Somente Jesus pode saciar essa sede. Somente Jesus pode saciar a nossa sede. Ele nos oferece água viva e abundante. Porém o mundo, só vinagre. Amém. Essa semana estava vendo um vídeo no Facebook. É de um filme, mas eu confesso que eu não conheço o filme e ainda quero assistir. Uma criança cega de nascença
Ela estava brincando no quintal de sua casa e sua mãe, dentro de casa, visualizando a criança. De repente, aquela criança vem, entra para dentro de casa e tropeça e cai e começa a chorar. E começa a pedir ajuda de sua mãe. Mas aquela mãe, olhando aquela cena, ela fica paralisada e ela decide não ajudar seu filho. Ela precisava ensinar que ele começasse a caminhar, a aprender a ouvir. E naquela cena, aquela criança começa a ouvir barulhos de cavalos correndo por fora, começa a ouvir barulhos de bicho dentro de sua casa e começa a reagir. E ele diz: olha, mãe, eu sei que você está aqui. E aquela criança, no mesmo momento que ela estava chorando, ela começa a rir, porque sabia que a sua mãe estava ali. Muitas vezes, nós nos colocamos no lugar dessa criança. Nós temos a confiança de quando nós precisamos de socorro, o nosso pai, a nossa mãe está ali. Aqueles que têm ainda pai ou mãe vivo, aqueles que não têm, às vezes têm a confiança de um líder, de um pai na fé. Mas, certa feita, quando chega ao meio-dia, começa a escurecer aquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus ele clama com alta voz, e diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Nesse momento da crucificação, Deus Pai abandona Deus Filho. Jesus ele fica no momento crucial de sua história naquela cruz. O momento onde essa frase demonstra o sofrimento de uma separação entre pai e filho. Literalmente, Jesus ele experimenta o desamparo de seu pai. Ele estava vivendo um momento crucial. Abacuque 1:13 mostra este fato onde, quando Jesus ele está se afastando de Deus. Por quê? Porque nesse momento ele está tomando o meu pecado, o seu pecado, o pecado dessa pessoa que cometeu essa atrocidade dentro dessa escola. Desde o início da humanidade, no momento em que Jesus vivia a história, e os pecados de hoje, ele está tomando para si. Para que seu sacrifício fosse perfeito, para que tudo fosse consumado, em favor de todos aqueles que viessem a crer em todas as eras. Ele está vivendo um momento crucial, talvez muito mais dolorido, do que tudo aquilo que ele enfrentou, no seu corpo físico, como foi chicoteado, como ele cuspiram na cara dele, como enfiaram uma lança nele. Nesse momento ele está sendo desprezado pelo próprio Pai. Por que isso? Como nós cristãos conseguimos entender essa palavra do Senhor? Deus ele não compactua com o pecado. A palavra do Senhor diz que se a gente não se santifica, a gente não chega perto de Deus. Jesus ele toma sobre si o meu pecado, o seu pecado. E nesse momento a terra toda está em trevas. Aleluia. Eu queria que a gente pudesse aprender e a ter mais apreço pelo sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Ele levou sobre si a nossa dor. Ele levou sobre si o meu, o seu pecado. Ele se entregou por nós. Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento nós chegamos ao mais profundo mistério da redenção. Aquilo que Ele fez por nós, aleluia. Nesse versículo maravilhoso, aleluia. Ali Jesus ele estava provendo a expiação do pecado da humanidade. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo a purificação para mim e para a tua vida. Ele estava se colocando no nosso lugar. Ele estava literalmente cumprindo a pena que era minha e que era sua. Ele assumiu a nossa culpa. E nesse momento não teria como Deus estar presente com ele. Tenta imaginar a tua maior dor física que você já sofreu na tua vida. Temos uma médica aqui, eu não consigo explicar isso até hoje. Já fiz 11 cirurgias na minha vida. Uma delas eu fiz sem anestesia, no acidente que eu sofri.
Nem o câncer que eu tive na minha vida foi tão dolorido quanto essa cirurgia. Acho que eu não cheguei a falar aqui, eu fui atropelado por um caminhão. Mas não existe dor pior do que a dor do abandono. Você pode sim sofrer dores físicas, mas quando você se sente abandonado, talvez sentindo o desprezo daquele momento, mas Ele fez isso por amor, a mim, a você. Ele se entregou, Ele tomou a culpa dos nossos pecados para Ele. Aleluia. Ele recebe todo o peso da ira de Deus sobre o seu corpo. Mas naquele momento, a invocação de Jesus não me mostra que Ele livremente sabia que Ele estava sendo abandonado. Ele sabia que isso seria por um período curto. Ele usa esta palavra maravilhosa, meu Deus. Ele fala 2 vezes, meu Deus. Muitas vezes, quando nós nos sentimos abandonados, às vezes a gente fala, o Senhor deixou de ser o meu Deus? Jesus sabia quem era o Deus dele, quem era o Pai dele. Fala, meu Deus, aleluia. Deus continua sendo Deus, apesar do que aconteça na tua vida. Ele continua sendo Deus, apesar das circunstâncias que sobrevêm sobre nós. E Jesus sabia desse momento, e mesmo assim, Ele experimentou o desprezo do Pai, para se entregar por mim e por você. Aleluia. Paz, igreja. Aleluia. Posso ouvir um aleluia aqui? Aleluia. João 19:30 diz assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça, entregou o Espírito. Crucificado. A morte mais sofrida e humilhante que o homem poderia ser exposto publicamente pela atrocidade humana. Não bastava apenas estar em crucificação, em dilaceração do corpo, sofrendo as dores mais profundas de um coração prestes a parar de bater, numa morte agonizante e sofrida. A violência do pecado nos torna visivelmente desprovido de valores celestiais, colocando um inocente à prova. Quem somos nós diante de Deus para praticar tal covardia? Quem é o homem? Quem é o homem da cruz? Jesus era o cordeiro no matadouro, sendo imolado. E o homem era aquele com o martelo e os pregos nas mãos. O homem sem Deus faz tudo isso. Ele julga, condena e executa. A cegueira da sua própria escuridão de alma toma conta de todo o seu juízo de valor humano e manda crucificar. Havia naquele lugar uma intensa manifestação do horror humano, abrindo espaço satânico da violência atroz, intensamente cruel e desumana. E Jesus estava ali, vivendo em seu corpo a entrega do pecado, a cumprir o plano redentivo. Mas às vistas de seus olhos, presenciava o mais degradante no homem,
o pecado tomando a forma da execução do próximo. Não havia compaixão. O que pairava no Gólgota era um ambiente de hostilidade, de ódio, de raiva, um enfurecimento inexplicável, um julgamento feito pelos homens maus que com as próprias mãos sentenciavam o humilde, o inocente, o Cordeiro de Deus, assim como profetizado em Isaías 53. O homem pecador mata pessoas, mata crianças, mata professores, mata pais, mães, esposa, marido, filhos, enteados, avós, chefes, amigos, desconhecidos. O diabo só precisa de um coração endurecido, sofrido, resistente, ardil. Cultiva um ambiente de ódio e rancor, de falta de perdão, de maquinações de vinganças. E aí basta apenas uma sequência de xingamentos, de gestos e de palavras para liberar um machado, uma faca, uma bala certeira na destruição. Esses que assim praticam estão mortos em seus próprios delitos e pecados. São esses que têm os pregos e que cravaram Jesus na cruz. Voltemos os olhos a Jesus. Os seus últimos minutos, finalizando sobre si a consumação de todas as atrocidades do pecado. E quando dissemos todas, estamos dizendo todas. A pergunta para nós, todos nós que aqui estamos: por que morrer no lugar de um assassino, de um insensato, de um maldizente, de um mentiroso, de um rancoroso, de um perturbador, de um ladrão, de um orgulhoso, ciumento, de um irado, de perseguidores, de impacientes, intolerantes, aborrecedores, avarentos, insensíveis, corruptos, soberbos, gananciosos, articuladores de atrocidades, instrumentos de Satanás? Sem resposta. Observa-se o rosto de Jesus, resoluto em sua sentença. Em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, aleluia! E ao lermos os últimos minutos de Jesus na cruz, só podemos responder: foi feito por amor. Um apaixonado pela alma humana, um cumpridor dos planos de seu Pai eterno, que se permitiu ser a salvação de todos esses que o desprezaram, que o mataram e o levaram à cruz, mas também de tantos outros que viessem posteriormente a padecer como nós, sujeitos da mesma doença do pecado. Só pelo amor vindo da cruz somos salvos do pecado vil e mortal. Que amor é esse? O amor de Deus é inexplicável.
Que loucura! E eu quero repetir a palavra loucura. Que loucura de amor é essa? E lemos 2 textos maravilhosos, que diz assim em 1 Coríntios: mas Deus escolheu para o mundo, é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Pois a mensagem da cruz é loucura, repita comigo, loucura, para aqueles que estão padecendo, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse amor, louco amor, abnegado, rasgado, partido, ofendido, caluniado, injustiçado, massacrado, porém não destruído. Aleluia! Jesus venceu o mal com o amor, porque o amor de Deus quebra, presta atenção, quebra as intenções de Satanás de destruir o homem e de fazê-lo destruir. Aleluia! Cristo é o poder do amor de Deus. Eu vou repetir. Cristo é o poder do amor de Deus. Está nele. Basta olhar para ele na cruz e ouvi-lo dizer: está consumado. E acrescentamos aqui em nome de Jesus: está consumado. O efeito do pecado perderá toda a possessão da sua vida. Aleluia! Está consumado. Nós não praticaremos atrocidades pelo pecado. Jesus então diz: está consumado. Preste atenção, é o ponto final da ação do pecado em nossas vidas. Ele inclina a sua cabeça, ao curvá-la, entrega o seu espírito. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. São muitas informações que a gente está ouvindo todas juntas. E a parte que me coube é justamente a parte da conclusão. E aí eu já perguntei para o pastor, a gente pode concluir, como é que faz, né? E ele já acabou com a minha alegria. Mas vamos lá, Lucas 23, versículo 46, que diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Irmãos, por que a gente pensa, né, nas 7 palavras da cruz? E eu não posso dizer em relação ao coração do pastor, mas eu digo isso em relação ao meu coração. O que Jesus faz na cruz é muito sério. E tem um resultado muito importante para nós. Às vezes nós somos cristãos, frequentamos uma igreja, mas a gente não leva em conta nada do que aconteceu lá na Bíblia, naquela ocasião. A gente não desfruta de nenhuma centésima parte daquilo que foi feito na cruz. Quando o nosso irmão falou sobre a situação do pecado, é exatamente isso. Jesus morre na cruz porque nós éramos escravos do pecado. Efésios diz isso, nós estávamos mortos. Quando Jesus morre, nós temos possibilidade de vida. E a gente é livre do poder do pecado. A gente pode dizer: eu não quero pecar. Eu posso dizer não a partir de hoje. Quando Jesus faz todo esse processo, ele tem um efeito que precisamos descobrir. E a minha parte é a parte final, quando ele diz: olha, está consumado. A pastora acabou de ler. E a minha parte diz: olha, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo uma obra de salvação completa.
Jesus estava tomando de volta o poder e a autoridade do diabo. Jesus estava cumprindo um propósito de Deus que foi feito lá na eternidade. Não foi feito nesse dia que aconteceu, foi feito na eternidade. Jesus vem sobre a terra com um propósito extraordinário de mudar a tua vida. Não é só para fazer uma lembrança do dia da Sexta-feira Santa. Se fosse para isso, não precisava ele fazer aquilo tudo. Mas ele morre, e o preço é um preço de sangue, é um preço caro, é um preço importante. Por isso a gente não pode desprezar. Por isso a gente não pode pensar que evangelho é frequentar a igreja. Eu vou frequentar a igreja, tá tudo bom, o pastor quer que eu vá? Não, você tem que aprender, você tem que gastar tempo na presença de Deus, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, e você tem que se fortalecer, porque se você vai trabalhar lá fora para mudar o mundo, você precisa conhecer essa realidade, porque ela precisa ter mudado você primeiro. É a sua realidade que precisa mudar. Porque quando você mudar, você vai olhar o mundo e vai desejar salvá-lo. Você vai desejar levar a palavra, você vai desejar mostrar Jesus, porque Jesus vai ser uma fonte. Foi dito isso. Jesus é uma fonte dentro de nós. A gente não consegue ficar com ele guardado, fechado dentro da boca, não dá. A gente chega para as pessoas e começa a falar de Jesus. A gente chega para as pessoas e começa a anunciar, porque isso acontece. Jesus diz as últimas palavras: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E por que Jesus faz isso? Há um detalhe interessante, que Jesus existe, ou pelo menos a profecia a respeito de Jesus, ela começa lá no Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 15. Quando Deus conversa com Adão e Eva, Deus faz uma promessa que haveria de vir da semente da mulher. Mas a mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Mas da semente da mulher, está a profecia lá, de Gênesis 3,15, haveria de vir que esmagaria a cabeça da serpente. Deus precisava cumprir. E aí todo o contexto vai passando, até que a gente chega, e aí o anjo visita Maria e diz: agraciada, você vai gerar um filho. Ela diz: não, Senhor, como? Eu não conheço homem nenhum. E ele diz: sobre ti o Espírito Santo descerá e te envolverá. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus era 100% homem, 100% Deus, perfeito homem, perfeito Deus. A pastora citou isso hoje à noite. Ele como homem representava toda a humanidade, e ele como Deus cumpriu o seu papel de Deus. Mas Jesus só começa o seu ministério com 33 anos de idade, quando o Espírito Santo unge para que ele cumpra o propósito de Isaías, que foi comentado aqui pelo pastor agora há pouco. Ele tinha um propósito em tudo isso, ele representava a raça humana. Ele representava eu e você, ele carregava essa responsabilidade de ser a pessoa mais séria da ocasião. Porque se ele não tivesse cumprido tudo isso, esse texto agora que nós estamos lendo não poderia se cumprir nunca. Mas quando ele morre, e aí a Bíblia diz que ele morre como homem normal, e ele promete para os discípulos dizendo assim: olha, eu não vou morrer porque alguém vai me matar, eu vou morrer porque eu entrego a minha vida, e pelo fato de eu ter a capacidade de entregar, eu posso retomá-la, porque isso foi o que meu pai me disse. Então o acordo que havia lá na antiguidade, lá na eternidade, era de que ele morreria, mas ele ressuscitaria. A promessa que foi dada, ou a maldição que foi dada no Gênesis, diz que o homem que pecar, essa morre. A alma que peca, morre. E aí Jesus não era pecador, por isso ele tinha que entregar a vida dele. Por isso ele tinha que ser capaz de morrer sem nenhum pecado. E quando ele chega na morte, a morte não pode segurá-lo. Ele não podia ser sustentado debaixo daquele chão, naquele lugar. Ele não poderia ser sustentado naquela tumba. Ele não tinha condição de ser retido ali. E aí tem um contexto de Pedro, que diz que ele foi testificar aos espíritos em prisão. Tem o contexto do desarme de Colossenses 2,14, que também a pastora já comentou hoje à noite, que diz que o Senhor Jesus foi lá e tomou
das mãos do diabo a chave da morte e da vida, tomou das mãos do diabo o direito sobre as nossas vidas, e ele deixou numa situação tão interessante, que eu vou até ler essa palavra com vocês, porque vale a pena a gente ler, Colossenses 2,14. Pastor, eu estou acabando. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, e a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que era contrário a nós, toda dívida, a lei diz que nós não podemos pecar, que se nós errássemos, pelo menos por uma vírgula, a gente era culpado da lei todinha. Correto? Isso era o que dizia o Antigo Testamento. Quando Jesus faz isso, quando ele morre no nosso lugar, e pelo fato dele ser homem, ele estava me representando, representando você, quer dizer que esse pecado que nós tínhamos de todo o nosso passado foi perdoado. Mas espera aí, de agora em diante, a mesma provisão do passado, ela me oferece para o futuro. Como Deus homem que ele foi, a morte dele volta ao passado e cata todas as mortes dos homens que morreram na fé, desde o início do Gênesis. E ela avança para o futuro e alcança a última pessoa que vai nascer sobre a face da terra, numa provisão de salvação e de misericórdia, cancelando esta palavra. É por isso que lá no momento da crucificação ele diz, está consumado, tetelestai, está pago. Eu e você não temos mais necessidade de andar com cabeça baixa dizendo, eu estou em pecado. Você pode dizer não ao pecado, você pode ter uma mudança de vida, você pode ter uma vida santificada, você pode viver para a glória do Senhor, você pode mandar o diabo sair correndo, porque diante disso, desta palavra, você foi livre. Livre da acusação do diabo. Amém? Você não precisa dizer que você é um coitado, você não precisa de nada dessas situações, porque você é um servo do Senhor, que foi abençoado com a salvação, abençoado com o perdão dos seus pecados, e Deus te deu uma condição que você não tinha antes, mas agora você tem através de Jesus. Nós precisamos aprender isso. Pastor, mas eu peco, e como é que eu faço quando eu peco? 1 de João, capítulo de número 2, capítulo de número 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é o meu advogado e o seu. Pastor, eu vou carregar o meu fardo do pecado. Não, joga ele fora. Você foi salvo para viver uma vida para Deus, não longe de Deus. Você foi salvo para se aproximar de Jesus, não se afastar dele. Você foi salvo para viver uma vida cheia de Deus, não vazia dele. Então, em nome de Jesus, você precisa assumir essa posição diante do Senhor, porque esse sacrifício todo que nós falamos hoje na cruz é para mudar a sua realidade, a minha realidade. E a gente precisa tomar posse dela. Se nós não fizermos isso, todo esse trabalho é em vão. A Bíblia diz que ele fez isso para nos dar tudo o que nós temos necessidade, conforme diz Pedro. Tudo o que foi necessário para que nós pudéssemos experimentar a graça de Deus, já nos foi dado através de Jesus. Mas nós precisamos viver e descobrir essas bênçãos. Amém? Queridos, você entendeu por que nós fazemos as 7 palavras da cruz? Quando você é ministrado de uma forma tão profunda como nós fomos hoje. Quando você ouve 7
pastores, trazendo da palavra do Senhor, dentro das suas palavras, do seu entendimento, da revelação de cada um, nós começamos a entender o propósito da cruz. Nós começamos a entender o porquê que esse Senhor se entregou por mim e por você. É lindo quando eu estava ouvindo o pastor Cláudio, o Bruno falando, e a pastora Débora, a pastora Eliane, o Rodrigo, o Lucivaldo, deixa eu ver alguém, pastor Milton. E aí você começa a ver o trabalho e o agir do Senhor. A cruz não foi somente uma obra que foi lá, colocou, crucificou e fim de papo. Há conteúdos profundos e teológicos para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui estudando, para que nós pudéssemos hoje estar compartilhando com você. A cruz é algo que muda a nossa história. Mas há um pregador em que diz que o melhor de tudo ainda está por vir. Que a cruz não é o fim, é só o começo. E que o melhor da sexta-feira é o domingo. A sexta-feira é somente simbolizada a morte. Morreu, pronto, enterrou, colocou lá no túmulo de Arimateia, de José de Arimateia. Pronto, fechou com a pedra. Mas a perspectiva, a esperança dos nossos corações está quando o domingo chegar. O domingo que é o importante. Hoje, homens morreram, malfeitores morreram, mas a cruz não conseguiu parar o nosso Senhor. Quando o pastor Lucivaldo disse que a morte não poderia deter o Senhor, porque o pecado nele não habita. E quando essa santidade é tão poderosa, um homem que nunca pecou não poderia ficar no lugar dos mortos. Eu falei, Senhor, eu já ouvi essa mensagem 500 vezes. Eu já ouvi isso várias vezes. O Bruno falando sobre o já e ainda não. Eu falei, Senhor, eu já ouvi isso várias vezes. E o pastor Rodrigo falou, você já ouviu isso? Ainda não. Eu falei, eu também acho que não. E não tinha ouvido. E quando você começa a ouvir a pastora Eliane falando da atrocidade que somente um homem pecador consegue fazer. E aí você fala, Senhor, eu quero te louvar, porque tudo o que aconteceu por mim e por você foi somente por amor. Foi somente por amor. Querido, que você nessa noite possa valorizar, que você possa ter um coração de imensa gratidão ao nosso Deus. Imensa gratidão. Merecedores, nós não somos pecadores, somos falhos. Nós somos falhos. Hoje eu estava em casa e aí num determinado momento eu falei com a Esther falou assim, o senhor está assim porque o senhor não tomou a ceia ontem, né? A gente está precisando ministrar ceia aqui em casa, para o Senhor aquietar o coração. Eu entrei aqui na igreja, aqui, os carros, o portão fechado, eu fui lá, abri tudo, eu falei, meu Deus, deixa o Caleb. Ele está feliz porque o Senhor morreu e ressuscitou por ele também. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí quando eu falo assim, Senhor, como pode você agitar o teu coração desse jeito, Alexandre? Ele não mediu esforços para que você e eu pudéssemos estarmos juntos aqui. Que você possa viver isso na sua vida intensamente. Adolescentes, jovens, você um homem, uma mulher madura, casado, solteiro, que você possa valorizar isso na tua vida. O diabo, ele está ao nosso derredor, como leão querendo nos tragar, para nos tirar da presença de Deus. Mas ao nosso redor está o Senhor Deus, que nos fortalece, que nos guarda, que está ali para poder nos proteger e nos manter santo dia após dia. Cada dia de vitória. É assim que eu e você devemos celebrar. Que Deus abençoe os 7 que pregaram, que trouxeram a palavra. Pastor, mas só faltou a pastora Regina. Por que a pastora Regina não falou? Porque a pastora Regina está de plantão.
né? Ela está ali sentadinha, mas o celular está na mão dela. E ela falou, estou preocupada que se tocar eu tenho que sair correndo. Mas ela já falou ontem. Ontem a senhora foi a que mais falou. E nós louvamos ao Senhor. E eu estava ali sentada enquanto eles estavam falando. E claro, incluindo a pastora Regina ontem. Eu falo, Senhor, eu quero te louvar. Porque o Senhor está presenteando essa igreja com uma equipe pastoral maravilhosa. Pastores dentro das suas capacidades, deficiências, das suas limitações, mas o Senhor está nos presenteando. Você pode acreditar no que eu estou lhe falando. Claro, há encaixes, há acertos, há encontros, mas o Senhor está nos presenteando. E quando eu ouço a palavra de cada um falando, falo, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor está nos dando um banquete para nós nos alimentarmos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Tirei o barato do pastor Lucivaldo de fazer o encerramento e da pastora quebrar o microfone, mas é baratinho, irmãos. Põe naquela lista que eu falei de compras. Mas eu quero louvar ao Senhor. Eu não sei o teu coração. Essa semana inteira, nós falamos na live 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, nós falamos sobre a última semana do Senhor Jesus Cristo. Não sei para você, mas para mim está sendo tão gostoso, porque eu sou obrigado a chegar em casa e agora ler e meditar. E o dia de amanhã eu estava ali, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Sabe por quê? Ele está morto amanhã. Eu vou começar a live assim, ó. Ele não falou nada. Ele estava sepultado. Mas amanhã, nem que nós fiquemos em silêncio, nós vamos estar juntos 6:30 da manhã. 6:30 da manhã. Juntos. E amanhã é sábado. E no domingo, às 6 horas da manhã. Eu fiquei tão feliz porque a lista já está para mais de 80 pessoas. 90 pessoas. 90 pessoas. Viu aí, Bruno? Você não ia vir, hein? Dieguinho, quero ver você aqui, viu, irmão? 90 pessoas para tomar café junto. Como é que vamos sentar? Eu como em pé? Você acha? Lá na Baixada Fluminense, encostava a barriga no balcão, pegava um joelho. Quem já comeu um joelho da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro? Chique, não é não? Joelho é um sanduíche, o pastor Milton também. Duvido se o camburão não parou no boteco para comer o joelho. Duvido. Um joelho com mineirinho. Um pãozinho doce. Não, mas aí é coisa de Copacabana, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Joelho, irmãos, é um enrolado de presunto e queijo. Mas se o joelho não tiver farinha de trigo em cima e embaixo assim, ó, você tem que pegar e fazer assim, ó. Bateu farinha de trigo e comer com mineirinho, irmãos, é uma coisa mais deliciosa. Encostava no balcão, comia o joelho e ia trabalhar. Então, se domingo de manhã você tiver que tomar o seu café em pé, não esquenta a cabeça não. É bênção do Senhor. Ai, pastor, para que eu vim assim? Eu tomava café na minha casa sentado. Ah, isso é chato, irmão. Só vai sentar os mais velhos. Aí eu vou falar, só os velhos que sentam, eu quero ver quem vai sentar. Pastor Cláudio, quero ver. Nós vamos juntos tomar um café maravilhoso. Vai ser um tempo maravilhoso. 90 irmãos aqui, adorando ao Rei da Glória. E à noite estaremos numa grande festa. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Enquanto o João está dedilhando um cântico, eu gostaria que você orasse ao Senhor em gratidão. Você ouviu aqui, irmãos, as 7 últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Faça uma oração de gratidão. Faça aí. Faça aí. Você na sua casa, feche seus olhos. Faça uma oração de gratidão.
Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, com um coração de gratidão diante de Ti. Queremos te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te louvar, ó Deus, pela entrega do Senhor na cruz. Sabemos, ó Deus, que antes mesmo do homem cair, o plano vicário já estava pronto. O plano de resgate já estava pronto. Ó Deus, e nós nos envolvemos nessa história. Nós fomos resgatados. E como a palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz, aonde temos remissão e perdão dos nossos pecados, somente através da cruz, somente através da entrega, somente através do amor revelado em Cristo Jesus. Somos gratos, ó Pai, porque a cruz não foi capaz de parar o nosso Salvador. Somos gratos, ó Deus, porque a morte não foi capaz de segurar o nosso Salvador. Somos gratos, ó Pai, porque a região dos mortos não foi capaz, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo à destra de Deus Pai. E a palavra se cumpriu quando Ele disse: eu vou, mas vou mandar o Consolador. E hoje o Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo está em nossas vidas, agindo, conduzindo, confortando, consolando os nossos corações. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez com perfeição aquilo em que nós vivemos hoje, uma vida diante do Teu altar. Ser conosco, nos abençoe, ó Pai. Queremos voltar para nossas casas debaixo da Tua bênção e sabedores que um dia o Senhor retornará para nos levar para a nossa morada celestial, para a nossa morada eterna, juntos com o Senhor na glória. Criador e criação, Pai e Filho, noivo e noiva, juntos, ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao Teu santo nome e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu gostaria de chamar o louvor, eu só queria mais 3 minutinhos, queridos, para nós adorarmos aquele antigo hino